A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internauta que nos acompanham pelo aplicativo da rádio para dispositivos móveis ou pelo nosso canal no YouTube. E em ambos os casos, esses canais podem ser localizados com a busca em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: como, quando e de que forma podem ser sacados os depósitos existentes em contas inativas do FGTS? Muita gente não sabe ou não se lembra, mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi instituído ao tempo da ditadura militar, mais especificamente no ano de 1966, quando era presidente da República o Marechal Castelo Branco. Antes dessa época, o que vigorava era o Instituto da Estabilidade no Emprego, que os trabalhadores adquiriam após 10 anos de ininterrupto vínculo com a mesma empresa. Mas isso gerava alguns problemas graves nas relações entre empregados e empregadores. Para os primeiros, os empregadores, porque muito frequentemente, ao adquirirem a almejada estabilidade, muitos empregados, sentindo-se seguros no emprego, apresentavam uma forte queda na sua produtividade e evidenciavam um perceptível desinteresse por suas obrigações. E acreditem, não era nada simples rescindir um contrato de trabalho de um trabalhador estável. Para os últimos, os empregados, porque diante das circunstâncias que acabei de expor, os empregadores, na medida do possível, dispensavam os trabalhadores antes que estes completassem o período aquisitivo, para que não alcançassem a estabilidade e viessem a causar problemas para a empresa. E mesmo não havendo nenhum incidente de percurso desta ordem, ao final de tudo, aos aposentados restava somente a aposentadoria e nada mais. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem o propósito de criar uma espécie de poupança, digamos assim, para os trabalhadores em troca da não aquisição da estabilidade. Ao ser admitido por uma empresa, esta abriria e abre uma conta chamada de conta vinculada, na qual são feitos os depósitos com base na remuneração de cada trabalhador, sobre eles incidindo juros e correção monetária. Em determinadas circunstâncias, conhecidas como códigos sacadores, o empregado poderia ou poderá ou pode resgatar os depósitos existentes nessas contas, compra ou reforma da casa própria, para o tratamento de determinadas doenças, etc. Mas as principais razões para este saque são mesmo a dispensa do empregado sem justa causa, a aposentadoria ou seu falecimento, hipótese em que o saque será feito, obviamente, por seus herdeiros ou sucessores. Quando, no entanto, é o empregado quem toma a iniciativa de rescindir o contrato com a empresa ou é dispensado por justa causa, esse saque não é autorizado. E como para cada vínculo que o trabalhador possui é aberta uma conta em seu nome no FGTS, o residual do contrato ou contratos anteriores continuam lá, em depósito e rendendo as correções estipuladas na legislação correspondente a isso, mas dependendo de uma autorização para serem levantados. É a isto que se chama de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É disso que trata essa autorização, trazida pela medida provisória 763 de 2016, que permite, mediante certas condições e pelo preenchimento de determinados requisitos, que seja feito o saque do saldo existente em contas inativas de alguns milhões de brasileiros. Quais são esses requisitos? Como saber se existem contas inativas com saldo em meu nome? Como posso verificar isto? Como devo proceder para realizar este saque?
Quais os documentos ou quais documentos são necessários para alcançar esse fim? Estas e outras questões relativas ao assunto é que motivarão a entrevista com o convidado de hoje neste programa. E na edição de hoje, quem comparece ao ponto facultativo para conversar sobre este tema é um profissional do setor bancário, um executivo do setor bancário, que é graduado em administração de empresas pela FACASE, de Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, e pós-graduado pela UFRJ em gestão empresarial. No momento, cursa uma nova especialização em administração pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF. É funcionário da Caixa Econômica Federal desde 2002, instituição na qual ocupa o cargo de gerente geral desde o ano de 2012. Casado, nasceu em Mimoso do Sul, no meu querido estado do Espírito Santo. Estou me referindo ao administrador de empresas e gerente geral da Caixa Econômica Federal na Agência de Bom Jesus do Itabapuana, Leonardo Zigoni Campos. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica desta edição, o parceiro e radialista Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado Leonardo Zigoni, seja bem-vindo e obrigado por sua vinda ao ponto facultativo para participar desta conversa comigo e com os nossos ouvintes. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. A Caixa Econômica sempre à disposição, né, da população, dos seus ouvintes, para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessária, principalmente nesse momento tão importante para a população, onde nós colocamos à disposição os valores referentes ao FGTS inativo. As contas inativas do FGTS. Exatamente. Muito bem. Inicialmente, eu lhe peço que traga para os nossos ouvintes algumas informações gerais acerca dessa possibilidade de sacar eventuais depósitos existentes nessas contas inativas do FGTS, ao qual nós estamos nos referindo e que serve de motivação para a nossa conversa de hoje. Primeiro, vamos colocar a coisa, meu caro, de uma maneira simples para que toda a nossa audiência compreenda com facilidade. Quem tem direito a fazer esse saque? Todos os trabalhadores que possuem saldo em conta inativa proveniente de solicitação de demissão ou demissão por justa causa, anteriores ao período de 31 de dezembro de 2015, a medida provisória número 763 de 2016 autoriza que eles se direcionem a uma agência da Caixa e solicitem o saque desse valor. Quer dizer, as contas que podem, cujos saldos inativos, as contas inativas, cujos saldos podem ser sacadas, pode ser sacado ou podem ser, as contas que podem ser movimentadas para este fim, isto só vale para depósitos existentes nessas contas até dezembro de 2015? Perfeito. Dezembro de 2015. Exatamente. Ou seja, se eu estou nesta situação de ter sido dispensado por justa causa ou de ter pedido dispensa, embora havendo saldo numa conta lá vinculada que está em meu nome, eu não posso entrar nessa sistemática da medida provisória. Exato. Após esse período de dezembro de 2015, você segue as condições normais de saque do FGTS. Muito bem. Qual é o período alcançado pela autorização trazida por essa medida provisória 763 de 2016 para sacar os depósitos dessas contas iniciativas? Isso vai desde quando até quando? O calendário para os nascidos até o mês de dezembro, ele vai até o dia 31 de julho de 2017 agora. Uhum. Então, assim, todas as etapas escalonadas por data de aniversário estão sendo cumpridas e todos os nascidos nos meses anteriores também têm até o dia 31 de julho. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma pessoa que nasceu em março, ela teve um período até o mês tal para sacar. Mas se ela não sacou nesse período, até esse limite máximo de 31 de julho, exatamente. 31 de julho, ela ainda pode sacar. Perfeito. Dentro dessa sistemática. Exato. Quer dizer, esse escalonamento foi mais para facilitar
vamos dizer, a movimentação do banco, dos pagamentos, o movimento na própria agência, e não porque isso seja impeditivo de um saque posterior àquela data que estava inicialmente prevista. Exatamente. Seria, assim, completamente impossível atender a massa da população que está tendo acesso através da medida provisória aos valores de fundo de garantia, todos de uma forma única, de um momento único. Então houve esse escalonamento, né, para de forma que a gente possa dar um atendimento condizente com as necessidades da população. E se você não estabelecesse esse escalonamento, todo mundo ia querer receber no primeiro dia, né? Exato. E aí virava um caos, né? Sim. Tá certo. Olha aqui, em que data se encerra então o prazo para os saques? Eu estou dizendo, para os saques decorrentes dessa medida provisória a qual nós nos referimos. A medida provisória 763, essa de movimentação dos saldos de contas inativas. Em que data se encerra a vigência, digamos, dessa medida provisória para que esses saques sejam feitos? É importante frisar que a medida provisória, os saques têm uma previsão até o dia 31 de julho para saque. Ou seja, é importante que a pessoa se direcione a uma agência da Caixa num período anterior a isso, de forma a se habilitar caso ainda não esteja habilitado. Porque o último dia para saque é o dia 31 de julho. Então, assim, posteriormente a isso, ninguém vai ficar impedido de dar entrada em fundo de garantia. Uhum. Só que voltam, como, né, já foi frisado, voltamos às regras normais comuns do FGTS. Então, assim, para atendimento da medida provisória, o prazo é esse. 31 de julho. Posteriormente, você não está impedido de buscar os seus direitos de forma alguma, só que as regras voltam às anteriores. Você não deve saber isso de cabeça. Você não deve saber isso de cabeça, nem eu sei. Não estou com um calendário aqui. Mas é muito comum que, ao se fazer uma legislação, a pessoa não observe o dia da semana. 31 de julho é dia útil? Não, se não sabe, não tem problema. Não tem problema. É só porque, às vezes, a pessoa diz, 31 de julho, e às vezes vai cair no final de semana, a não ser que a Caixa fizesse um expediente especial para atendimento, né? 31 de julho é uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Uma segunda-feira. É possível que a Caixa, considerando a aproximação do prazo, do período, ela possa fazer até como a Receita Federal faz em época de declaração, ela faça assim um expediente especial para esse atendimento no final de semana que antecede esse 31 de julho? Não, né? A Caixa tem ficado muito atento a essa movimentação. Uhum. Inclusive aqui em Bom Jesus, nós passamos um fim de semana, né, promovendo esse atendimento, analisamos bastante a demanda que foi incorrida no interior da agência, e em função disso nós não tivemos outros fins de semana, porque não foi verificada uma demanda suficiente. Uma necessidade para isso. Mas assim, a Caixa tem o seu calendário e está muito atenta à demanda que vamos obter dentro no interior das unidades. Entendi. Temos alguns sábados já programados, né, onde a população vai poder se direcionar. No início dos calendários nós temos atendimento durante quase toda a semana, com 2 horas anteriores à abertura da unidade, especificamente para atendimento de fundo de garantia inativo. E assim, não resta dúvida de que conforme a demanda seja superior ao que normalmente nós já atendemos no decorrer da semana, tenho certeza absoluta que a Caixa vai abrir exceções. Se houver uma necessidade, se acumular. Exatamente. O que acontece depois de encerrado esse prazo com aqueles saldos existentes em contas inativas que porventura não hajam sido sacados? Eles continuam à disposição dos contribuintes, né, daqueles que têm... Dos titulares das contas. Eles continuam à disposição e, assim, os motivos dos saques são diferentes, né, daqueles que a medida provisória autorizou. Então, assim, a medida provisória, ela abriu algumas exceções que o Conselho Curador do FGTS normalmente faz as exigências, e passado esse prazo, né, a documentação ela fica um pouco mais extensa, a necessidade de comprovação para esse tipo de saque ela se torna um pouco mais complexa. Isso não quer dizer que a pessoa não vai conseguir sacar, mas vai ter talvez um processo um pouco mais
burocratizado por garantia do próprio fundo e tal. Exatamente, isso foi o intuito da MP. Além de colocar à disposição, anular todas essas barreiras, né, ela tornou mais fácil o acesso a esses valores, coisa que com a extinção do prazo da MP... Tá bom, essa parte está esclarecida e vamos para uma outra parte que é fundamental. Como é que as pessoas podem saber se existem ou não existem saldos em contas inativas que estejam em seu nome? Qual é o caminho para isto? Como é que se der? Eu quero saber, eu não sei se tem alguma conta com algum saldo em meu nome. Como é que eu vou verificar isso? A Caixa disponibilizou inúmeros canais para que esse contato possa ser efetivado. Para as pessoas que têm mais dificuldade, às vezes hoje em dia, por exemplo, o telefone é um canal muito popular, nós disponibilizamos um 0800 para FGTS de contas inativas. É o 0800 726 2017. Vamos começar de novo. 0800 726 2017. Esse é o número para quem não tem, por exemplo, acesso direto digamos assim, aos meios de informática, computador, smart. Tem gente que não opera com essa tecnologia, tem dificuldade. Mas ligando esse número 0800 726 2017 é possível obter informações a esse respeito. Perfeito. É só você estar disponível nas suas mãos o número do PIS, CPF e data de nascimento. CPF e data de nascimento. Essa informação, ela é dada por telefone? Sim. Diretamente? Quer dizer, ou apenas eu vou pedir, não, você vai passar na caixa para pegar um extrato? Não. Ali no próprio telefone, a pessoa que me atender vai consultar ali com essas informações de PIS, CPF e data de nascimento, meu nome, obviamente, ela vai consultar e vai dizer, olha, existe aqui, está aparecendo aqui um saldo e tal. É isso? Perfeito. Tá bom. Agora vamos pensar em alguém que não quer ocupar também um telefone, o 0800, mas quer informação, mas tem acesso a computador e tal. Como é que é feito isso? A Caixa disponibilizou também um endereço www. Vamos lá. www.caixa.gov.br barra contas inativas. Contas inativas. Aí vai aparecer lá, contas inativas tudo junto? Exato. Tudo junto. Aí vai aparecer lá um espaço para eu preencher com informações, são as mesmas, CPF, PIS e data de nascimento? Exato. É isso que vai aparecer? Sim. Agora, além das possibilidades de consulta via internet, por aplicativo, pelo site, é o que você está explicando. Pode ser feito por telefone, pode ser feito pelo site. Perfeito. Tem algum aplicativo para... Tem um aplicativo que a Caixa disponibilizou, basta você baixar lá nos portais, né, onde estão disponíveis, inclusive no próprio site da Caixa, você também faz. E para você ter acesso, você tem que ter configurado a sua senha cidadã. Peraí, como é esse negócio? Explica essa história da senha cidadã. A senha cidadã, a Caixa disponibilizou o cartão cidadão. Sim. Através do cartão cidadão você tem acesso ao saque de inúmeros benefícios que o governo coloca à disposição da população. Sim, eu vou aproveitar, eu tenho aqui a participação do ouvinte Zé Manuel da oficina de bicicletas na Aristides Figueiredo, e ele quer saber exatamente isso. Olha, quando vai ser liberado o calendário, maiores informações sobre o PIS? Quer dizer, nós estamos falando de FGTS, mas só se houver essa informação, vamos passar para ele, porque é possível que ele até tenha esse cartão cidadão. Então, isso aí, o que ele faria, como é que ele faria, vamos dizer, nesse caso, existe, o amigo tem essa informação para dar de pronto ou não tem agora? Sobre o PIS, ele quer saber quando vai ser liberado o calendário para o recebimento do PIS. Não, ainda não tem disponível a liberação do calendário, não. Não tem. Nós estamos nos últimos dias do pagamento do PIS referente a 2015. Ah, entendi. Então, encerrado esse prazo, é que a Caixa vai, de acordo com a disponibilidade do governo,
colocar a fazer publicidade do novo calendário. Entendi. Quer dizer, ainda está trabalhando com o calendário de 2015. Estamos pagando resíduos Pagando de 2015. resíduos de 2015. Está vendo aí, Zé Manuel? O que você está querendo saber, você fica tranquilo, porque ainda não saiu esse calendário, porque esses resíduos ainda estão sendo pagos resíduos do PIS de 2015. Ele manda um abraço aqui, dizendo que não perde nenhum programa, e eu mando um abraço para ele também e agradeço pela participação. Agora vamos ao seguinte: uma vez verificada a existência de um saldo em uma ou mais contas inativas, agora qual é o caminho para receber? Aqui você nos ensinou como verificar se existe saldo, e agora nos ensine como nós vamos receber esse dinheiro que existe nas contas inativas, esses valores que existem nas contas inativas. Aproveitando até um pouco da pergunta anterior, ainda temos para as pessoas que têm o cartão cidadão e até para aquelas que não têm o cartão cidadão, só têm a senha, está disponibilizado também na sala de autoatendimento da Caixa a possibilidade de verificar o saldo e, inclusive, valores até R$ 1.500, mesmo aqueles que não têm o cartão, efetivam a confecção da senha no interior da unidade e automaticamente já podem ir lá fora, lá na sala de autoatendimento, para poder fazer o saque se tiver algum valor disponível. E essa é uma das modalidades, inclusive, que a gente tem utilizado muito, porque, na verdade, a maioria da população que tem acesso, que tem direito a algum valor, ela se enquadra nessa faixa. Nessa faixa aí, exatamente. Então, assim, até R$ 1.500. Quem tem a senha cidadã, já pode ir direto, nós temos uma pessoa orientando lá, já pode ir direto na sala de autoatendimento já efetivar a tentativa de saque. Eu vou repassar essa pergunta para que fique bem claro. Eu não tenho senha cidadã. Você já me ensinou, também não sei se eu tenho saldo. Você já me ensinou como é que eu vou verificar se eu tenho algum saldo em alguma conta inativa. O que eu preciso para receber? Eu não tenho senha. Eu tenho que ter a senha para receber? Não. Mesmo sem a senha, ainda está disponível o caixa da agência. Né? Você pode ir de forma direta lá, você tendo seus documentos, tendo o número do PIS, né? Você pode ir no caixa para poder receber. Sim. A caixa, de forma a facilitar ainda mais o acesso a esses valores, através simplesmente da senha, que pode ser confeccionada até mesmo na casa lotérica e também no ambiente caixa. Ele pode, após confeccionar a senha com um simples documento de identidade, preenchimento de um formulário, na sala de autoatendimento nós temos só aqui em Bom Jesus 9 máquinas disponíveis para ele poder efetivar a consulta e de imediato valores até 1.500. Tem alguém lá para orientar a pessoa? Temos uma pessoa no tempo do atendimento da unidade. Sim. Nós temos disponível lá uma pessoa para orientar, porque às vezes a pessoa quer cadastrar uma senha, tal, mas ela não sabe como fazer aquilo no terminal eletrônico. Perfeito. Então aí tem alguém lá, algum funcionário que está, vamos dizer assim, está destinado para fazer para dar esse auxílio. Exatamente. E além disso, ainda temos assim a casa lotérica, né? Nós temos só aqui em Bom Jesus. Nós temos 2 casas lotéricas, nós temos 2 correspondentes bancários, inclusive um em frente à Caixa Econômica, que também estão disponíveis para poder efetivar os saques até R$ 3.000 para quem tem o cartão cidadão e também possui a senha. Tá certo. Quer dizer, tanto se pode receber com a senha, que é para facilitar, ou não tendo a senha, eu vou lá com os documentos que eu preciso, identidade, CPF, seja lá o que for, e aí eu vou ao caixa. Aí tem uma coisa de limite, com até não sei quanto você pode receber nas lotéricas. A partir de R$ 3.000 que só pode receber, que precisa ir à agência para receber, é isso? Exatamente. Em muitos, é importante deixar isso bem claro, em muitos valores a Caixa já tem disponibilizado isso diretamente nas contas dos clientes. Aquele titular de uma conta que é cliente da Caixa, seria importante até ele fazer uma busca na sua própria conta para saber se a Caixa já não depositou de forma automática esse valor. Certo. Já antecipou isso, já adiantou isso. Exatamente. Já adiantou. Valores até R$ 1.500, até sem cartão cidadão, ele saca na sala de autoatendimento da agência.
valores com cartão cidadão até R$3.000 podem ser sacados na sala de autoatendimento e nas casas lotéricas. Valores acima disso, realmente só internamente lá no nosso ambiente de caixa. No ambiente de caixa. No interior da caixa, entra na fila e se dirige lá a um caixa, ou tem um caixa específico para isso? Não, qualquer caixa. Não, todos os caixas estão Todos disponíveis. os caixas estão disponíveis para atender. Muito bem. Tem duas coisas rapidamente que eu gostaria de lhe perguntar. Uma é a respeito de duplicidade de numeração de PIS. Algumas pessoas têm dito que, às vezes, quando inserem o nome do PIS, dizem assim, esse número não está, vamos dizer, autorizado a obter essa informação. Alguém já me disse, eu não sei se confere, que, às vezes, por inserção errada de dados, foram cadastrados 2 números de PIS para a mesma pessoa. Seria isso o motivo? Há essa possibilidade. No passado, todas as contas de fundo de garantia não eram concentradas na Caixa. Ou seja, o empregador ele tinha livre arbítrio de escolher a instituição bancária. Parece que eram 30 bancos que podiam fazer isso. Perfeito. Você imagina a diversidade de cadastros que existia na época. A partir do momento dessa migração de todos esses dados para a Caixa, paulatinamente, né, à medida que o empregado vem procurando a Caixa, esse acerto tem sido feito. Mas não é difícil de encontrar pessoas que no momento do seu cadastramento do PIS, geralmente no seu primeiro emprego, tiveram um número efetivado e por razão de troca de emprego, às vezes troca de estado, às vezes troca de outra base, foi cadastrado novamente um outro número de PIS, às vezes com uma divergência mínima de um dado, uma data de nascimento, um nome. Isso gerou um novo número de PIS e para isso está havendo a divergência no pagamento. Mas também atualmente não está mais acontecendo isso, né? Está tudo concentrado na Caixa, não tem como, vamos dizer, registrar 2 números. Minimizou absurdamente essa possibilidade. Assim, aí também não é um processo tão absurdamente difícil de se contornar. Resolver. Basta você se direcionar à Caixa com seus documentos, carteira de trabalho, identidade, CPF, e a gente promove a unificação de todos os seus dados cadastrais. Isso vai gerar, geralmente, vai unificar os números de PIS, que porventura você possa ter mais de um, e vai converger esses dados para um único cadastro e vai possibilitar o seu saque. Muito bem. Meu amigo Sullivan, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já para continuar a nossa conversa e dar essas informações importantes. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o administrador de empresas e gerente-geral da Caixa Econômica Federal na Agência de Bom Jesus do Itabapuana, Leonardo Zigoni Campos. E a conversa de hoje tem o propósito de trazer para os nossos ouvintes informações úteis e atualizadas acerca do saque dos valores eventualmente existentes em contas inativas do FGTS, que é exatamente do que nós estamos tratando, vamos dizer, dessa possibilidade criada pela medida provisória número 763 de 2016. Uma vez, independente do valor que esteja sendo disponibilizado para o saque, essa explicação foi dada antes do nosso intervalo pelo nosso entrevistado, né? A questão de independente do valor, mas independente do valor, existe, o pagamento será sempre, essa é que é a dúvida de algumas pessoas, o pagamento será sempre feito de uma única vez ou valores acima de determinado montante seriam pagos de forma parcelada? Não existe parcelamento de valores. O que existe é uma necessidade de atendimento da conformidade, né, com relação aos valores maiores. Então, assim, por questão de alçada, né, para evitar fraudes, nós recolhemos a documentação e submetemos a uma análise, né, interna na Caixa,
mas também assim, é um movimento muito rápido. Ou seja, não é um pagamento imediato, porque tem que ser feita uma verificação, é isso? Perfeito. Mas vai receber de uma vez. Exatamente. Inclusive, os correntistas da Caixa, todos eles já de forma antecipada, pelo fato de a gente ter acesso ao cadastro, esse valor já Essa verificação já é prévia. Já é prévia, já foi, inclusive, né, eles foram contactados e autorizaram ou não o depósito dos valores integrais na sua conta. Isso não é uma sugestão de que todos nós deveríamos abrir uma conta na Caixa, não, é? Estamos de portas abertas e prontos para atender a população. Tá certo. Olha aqui, uma vez verificada a existência de saldo em em uma conta ou mais de uma conta inativa, o caminho para se conseguir fazer esse saque é exatamente aquilo que nós tratamos agora há pouco. Ou vai no terminal, no autoatendimento, como se chama, aqueles terminais eletrônicos, né? Ou vai na lotérica, ou vai vamos dizer, no ambiente da própria Caixa, que é ali dentro, entra naquela fila, tem aqueles caixas, né? E isso vai depender apenas dos valores, ou da existência ou não daquela senha. É isso, apenas isso. Sim, perfeito. É sempre feito em casa lotérica, em espaço de autoatendimento, naqueles terminais eletrônicos, ou no ambiente da Caixa. É isso. E tem os correspondentes bancários, né? Assim, fale sobre os correspondentes bancários. Quer dizer, aqui em Bom Jesus, por exemplo, nós temos correspondentes bancários. Sim, né? sim. Temos quantos aqui em Bom Jesus? Aqui em Bom Jesus nós temos 5 habilitados também a promover o saque do... Rapidamente, eu sei o que é, mas pode ser que alguém não saiba o que é. Explica aí para o nosso público o que é um correspondente bancário da Caixa. A Caixa Econômica tem esses correspondentes em várias cidades e na maior parte da cidade, mas o que é um correspondente bancário? O correspondente bancário é uma empresa autorizada pela Caixa e que possui, inclusive, um sistema instalado, né, nas suas dependências, autorizada a fazer as modalidades pré-definidas. Algumas são só transacionais, ou seja, permitem pagamentos, recebimentos. Algumas permitem empréstimo, inclusive. Algumas são realização de empréstimo. Modalidade mais completa. Permitem também a modalidade de empréstimo, abertura de conta. Então, assim, a Caixa, de modo a proporcionar maior conforto à população, ela tem procurado diversificar, né, o seu atendimento. Que não é um posto de serviço, é uma empresa autorizada, ela não pertence à Caixa. Exatamente, o vínculo dela é contratual. Contratual. Olha, mal e mal comparando, para que as pessoas entendam, isso seria como aquelas agências, vamos dizer assim, terceirizadas de correio. Aquilo não é o correio, são empresas que se habilitam, mediante um processo, se habilitam junto aos correios para operarem serviço postal, é isso? É uma modalidade bem próxima dessa ideia. Não, eu quero só transferir a ideia do que seja um correspondente bancário. Então, havendo um correspondente bancário, o que tem que ter no correspondente bancário para eu saber que aquilo ali é autêntico, não é uma pilantragem? Tem uma exigência, né, de caracterização por parte da Caixa. Todos eles são denominados Caixa Aqui, né? Tem um logotipo do Caixa Aqui, inclusive com a cor azul escura, que é a característica, né, desse ponto de venda da Caixa. Então, assim, isso todos eles são bem... Quando você passa em frente, está bem nítido que Inclusive, no interior da unidade, na sala de atendimento, nós também temos todos os daqui de Bom Jesus denominados com endereço. Caso surja alguma dúvida, todos eles estão identificados ali. Muito bem. Vamos repetir aí quais são os documentos necessários para que haja efetivação do saque. Isso foi dito lá atrás, nós estávamos falando de documentos necessários para a verificação do saldo. Agora, documentos necessários para a efetivação do saque, considerando que existe saldo para isso. Quais são os documentos necessários? Eu sei que lá eu tenho um saldo em uma conta, em duas, em três, enfim, eu tenho lá os saldos. O que eu preciso levar para poder receber isso? São dois momentos distintos. Você já tendo a certeza da existência do saldo e não surgindo dúvida de que você já está apto a sacar, identidade, CPF, carteira de trabalho já são suficientes
Para você... Vamos lá. Identidade, CPF e a carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Agora, vamos lá. Porque, claro, se você tem fundo de garantia, tem depósito em fundo de garantia, você teve um contrato regular com carteira assinada. Você vai dizer, mas minha carteira não foi assinada. Então o empregador não teria depositado esse valor para você em fundo de garantia. Tem grande possibilidade disso ter acontecido. O que acontece é o seguinte, muitas dúvidas nesse período surgem, inclusive com relação a vínculos empregatícios anteriores, dúvidas com relação a depósitos não efetivados por ocasião de ter algum vínculo na época, né? Então, assim, nós estamos tratando já do momento do saque. O momento do saque já é aquela certeza que está disponível o valor para ser sacado. Caso surja alguma dúvida com relação a algum vínculo que não esteja disponível, mas o correntista, o cliente, detentor da conta inativa, tenha certeza de que em algum momento existia esse saldo, ele munido desses documentos também ele pode entrar na agência e fazer a consulta caso alguma coisa não esteja, né, do seu entendimento correto. Uma das coisas que parece que tem acontecido, meu caro Leonardo, é que às vezes a pessoa verifica um valor, eu tenho tanto no fundo de garantia, e quando ele vai receber o valor é diferente. Aí existe aquela hipótese, quer dizer, imagino eu, é que o que foi informado a ele é tudo que tem em nome dele, mas às vezes uma parte disso não está disponibilizado para esse saque pela medida provisória. Seria isso? São algumas situações. Uma parte sim, não está contida dentro do que a medida provisória abrange. Autoriza. Mas também há inúmeros casos de divergência cadastral, onde o valor muitas vezes está disponível na conta fundo de garantia, mas a divergência cadastral, uma data, ausência de número de PIS, ainda não permitiu que fosse efetivado o saque. Então a pessoa tem que se direcionar, né, à unidade da Caixa, munida dessa documentação, e para poder efetivar a correção dos dados cadastrais. Isso vai permitir que esse valor também seja disponibilizado. A gente também tem percebido muita divergência de saldo, porque em algum momento o vínculo empregatício, o empregador não fez todos os depósitos pertinentes àquele período de trabalho. E então, assim, só está disponível aquilo que efetivamente foi depositado. Caso surja alguma insatisfação com relação a isso, o empregador vai ter que ser acionado ou no sindicato pertinente ou diretamente na Justiça do Trabalho. Porque o que a Caixa está fazendo, até onde eu posso entender dessas explicações, ela está fazendo um trabalho que não é só bancário. Ela está fazendo um trabalho que é um pouco jurídico também. Porque ela está verificando coisas e irregularidade e documentação. Isso é uma coisa, vamos dizer, que está quase estudando situações excepcionais, quer dizer, e encontrando encaminhamento para soluções excepcionais. É um trabalho que o jurídico da Caixa está muito envolvido com isso ou é só operacional mesmo? Algumas dúvidas com relação a isso acabam sendo encaminhadas ao jurídico. As suas palavras assim, são muito convenientes nesse momento, e é importante passar essa imagem para a população, porque não é um simples atendimento de saque. Tem todo um contexto de regras, de normas que os atendentes têm que seguir. Foi o que eu quis dizer. Exatamente. E que, assim, muitas vezes, o perfil da população que está procurando esse serviço, muitas vezes ela nos procura sem qualquer tipo de orientação com relação a nada. Então, nós temos que... É um atendimento, assim, né, demorado, é um atendimento um pouco até explicativo dos próprios direitos que o cidadão tem. E muitas vezes tem a compreensão da população de que nem todos têm já um esclarecimento do assunto. Então, assim, alguns o atendimento é um pouco mais rápido, outro demanda um pouco mais tempo. Tem gente que, por exemplo, tem 30 vínculos empregatícios para colocar à disposição para consulta. Tem gente que é só um. Então, muitas vezes, o momento de crise, né? Todo mundo... de alguma meio forma estressado por dinheiro, quer consultar se tem direito ao valor. A grande maioria, na verdade, da demanda é de pessoas que não têm
certeza. Não tem nada para receber, às vezes. Receber, mas vão lá e ocupam o sistema. E nós, né, atendemos a todos da mesma forma. Então a gente pede a compreensão da população. Vou aproveitar esse enfoque aí para lhe perguntar o seguinte: tem havido congestionamento nas agências da Caixa para dar conta dessa tarefa? Em momentos de início de calendário, nós temos percebido realmente uma demanda por consultas superior. E para isso, né, a Caixa atenta a esse tipo de movimento. Ela, no início do calendário, ela tem disponibilizado 3, 4, às vezes 5 dias de período de atendimento maior, extensivo. A gente começa antes, às 8 da manhã, e termina o atendimento até a necessidade de demanda que a população verificar. Existem aquelas pessoas, isso existe em tudo, até uma liquidação que você faça numa loja. Aquelas pessoas que vão lá, que estão querendo resolver, E existem pessoas que começam a criar, vamos dizer assim, atrito ali, e a falar alto, e a reclamar, e a protestar. Isso tumultua o atendimento, irrita as outras pessoas e às vezes, de certa forma, atinge aos funcionários que estão ali, afinal de contas, tentando encaminhar aquelas tarefas. Isso tem acontecido? Assim, é um ambiente público. As pessoas se expressam, né, da forma que acham conveniente. A gente entende o momento, a gente procura sempre orientar. Estamos preparados, né, para atender a população da melhor maneira possível, de forma educada, mesmo, né, entendendo o momento, que é um momento de procura maciça pelos seus direitos. A gente também, como servidor mais que público, pelo seu direito, é pelo seu dinheiro. Exato. E a gente entende que o momento da população exige a nossa compreensão total. O que a gente pede à população, assim como, né, tentamos prestar o melhor serviço possível, da forma mais condizente possível à população. Temos colocado em momentos de pico 4, 5 funcionários, o que aqui no meu ambiente representa mais de 30% da minha capacidade de atendimento. Mas a gente faz todo o esforço possível. Assim, pedimos a compreensão da população do momento e que, de alguma forma, a gente, vamos dizer assim, compreende, mas também solicita que a paciência seja um pouco maior nesses momentos de... O meu propósito foi exatamente esse, foi ensejar essa oportunidade de dizer, olha, aqueles que ainda não foram resolver isso, mas que ainda irão, tenham paciência e compreensão para o fato de que isso está gerando um movimento extra nas agências e que, portanto, as agências, às vezes, elas têm uma demanda que vamos dizer, que torna mais lento esse atendimento, não é? O meu propósito foi exatamente esse, dizer, olha, quem não foi ainda, mas vai, tenha paciência, porque isso às vezes não é um processo que se resolva com a rapidez que todos desejaríamos. Imagino que o próprio pessoal da Caixa gostaria que isso fosse jogo rápido, mas às vezes não é, né? Pois é, até pelo perfil da população que a gente atende. Não é um simples pagamento, chegou, recebeu, vai embora. É um contexto todo de atendimento a regras, de pesquisa. Muitas vezes a pessoa que acha que tem um direito, ela não consegue. A gente tem que buscar isso na documentação dela, porque ela não sabe mal se expressar. É o perfil, aí a Caixa está preparada, os funcionários estão devidamente preparados para qualquer perfil de público. Vocês receberam algum treinamento para isso? Sim, temos treinamentos anteriores a isso. Para esse processo especificamente? Para esse processo houve o treinamento? E mesmo assim, é uma situação totalmente nova, ainda surgem dúvidas, porque cada caso é totalmente diferente. Sim. Do anterior que a gente já tinha passado. Com certeza, aquilo ali deve ter 1000 circunstâncias diferentes umas das outras para poder resolver. São um ambiente a nível nacional, são mais de 30 milhões de trabalhadores contemplados. É uma massa de população procurando ao mesmo tempo, é um direito deles, é claro, e a gente quer atender da melhor forma possível, mas assim, nos momentos de pico a gente realmente pede a colaboração e o entendimento. Vamos falar um pouco desses números que
você abordou agora e que é o seguinte: nós estamos falando mais ou menos, só para conhecimento do nosso público, para ele entender também a dificuldade, no volume de pessoas e no volume de dinheiro que nós estamos, em que essa situação envolve. Quer dizer, isso é mais ou menos que volume de pessoas, é mais ou menos que volume de dinheiro que existe aí. Eu sei que você tem esses dados aí, claro, porque de cabeça ninguém também vai guardar esse tipo de coisa, né? Você tinha até um gráfico em pizza aí, onde você, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na região, era alguma coisa como 12 milhões de pessoas, na região sudeste, se não me engano. Não sei exatamente quantos são. Aí, é esse gráfico aí? Só na região sudeste são 8,9 milhões de pessoas já foram atendidas. Já foram atendidas? Já foram atendidas. Tá. Qual a estimativa tem aí, não? Nós pagamos, já repassamos os valores pertinentes a 17,5 bilhões na região sudeste. Isso, mais assim, especificamente no estado do Rio de Janeiro, foram 1.532.812 trabalhadores contemplados. Um valor total, até o momento, de 3.145.718.000. Quase 1.600.000 trabalhadores que já receberam isso. Sim, no estado do Rio, mais de 1.500.000. Mais de 1.500.000, com 3 milhões e algo aí em recursos, em dinheiro. 3 bilhões. Bilhões. É bi mesmo? Exatamente. Só no estado do Rio. É 3 bilhões? 3 bilhões até o presente momento. É um valor alto, meu amigo. É um valor substancial que está sendo jogado no mercado, né? A agência da Caixa, ou a regional, aqui tem uma regional, uma direção regional, uma superintendência regional, ela não tem ainda os dados processados dessa nossa região aqui, tem? Não, ainda não. Não, né? Tá bom, por que eu estou perguntando isso? É porque seguramente é uma informação, vamos dizer assim, uma coisa que a gente deveria considerar, né? E eu vou lhe perguntar, nós estamos chegando mais ou menos ao final do nosso programa, e eu quero lhe perguntar, agora não mais a explicação do processo, mas eu quero saber dos efeitos desse processo. E aí eu vou lhe perguntar o seguinte: em sua opinião, como executivo de uma instituição financeira, qual dos seguintes efeitos essa injeção, porque isso corresponde a uma injeção de recursos na economia, você paga isso, esse dinheiro vai para a economia. Essa injeção de recursos na economia brasileira deverá produzir, que efeitos deverá produzir de maneira mais expressiva? Vou lhe dar as hipóteses: aumento do consumo, melhoria de resultados para a atividade comercial e industrial, redução da inadimplência, porque tem aquele pessoal que quer pagar dívida, com o acerto de dívidas pendentes, incrementação ou implementação da poupança. Alguma dessas, todas essas, isso é uma coisa difícil de prever. Para onde vai esse dinheiro? Não, todas elas estão contempladas. Algumas, né, de uma forma mais evidente, outras de uma forma menos intensa. O momento, né, do país, e todos têm acompanhado, a gente tem percebido que, concomitante a esse processo, há uma procura muito grande por quitação de dívidas e até parcelas em atraso, por ocasião do recebimento dos valores. A gente percebeu um aumento muito grande nessa demanda, inclusive na Caixa, e em conversa com outros colegas de outras instituições financeiras, também tem percebido um aumento dessa procura por ocasião de receber um valor que, na verdade, estava inesperado, né? Mas, assim, o aumento do consumo, com certeza, também tomou uma proporção. Esse valor está sendo inserido no mercado e é o efeito cascata, né? À medida que os setores vão recebendo esses... Vão pagando também. Exatamente. Vão também conseguindo honrar os seus compromissos e, assim,
a economia, todos os setores estão muito ligados um ao outro, né? O efeito se sente de forma Quer dizer, imediata. você acha que tudo isso, quer dizer, por exemplo, o pagamento de dívida para quitar compromissos e prestações em atraso, por exemplo, existe, apesar disso, alguém que está pegando esse dinheiro e colocando na poupança, dizendo, tá bom, eu não estava contando com ele, coloca lá na poupança. Deu para perceber, por exemplo, para o pessoal aqui da região, assim, um aumento de movimentação em depósito, em aplicação, em poupança ou coisa que vale? Dá para perceber isso? Dá para sinalizar isso ou não? A Caixa, por ser a instituição financeira mais antiga aqui da região, ela detém uma quantidade expressiva de correntistas, principalmente na caderneta de poupança. E assim, tivemos o prazer de já aproveitar o momento, de já fazer esse depósito diretamente nas contas poupança. E assim, tivemos a surpresa também agradável de que a grande maioria permaneceu depositada nas contas. Ou seja, esses valores não foram utilizados no primeiro momento, seja um perfil de poupador do cliente, ou seja, para poder utilizar no momento posterior, caso, né, ele entenda dessa forma. Mas tem gente, eu tenho ouvido isso em entrevistas, principalmente nas reportagens de telejornais e tal, gente que diz assim, eu acho aquilo engraçado, quer dizer, a pessoa, ninguém deve estar com dinheiro sobrando hoje, mas pessoas comuns que eu estou falando, né? A pessoa diz assim, eu saí, agora eu vou comprar não sei o que, eu vou comprar. Quer dizer, tem esse lado do consumo também, que as pessoas realizam com dinheiro extra, também tem isso, né? Sim, com certeza. Nós tivemos uma quantidade de saques muito grande aqui na nossa unidade, foi percebido essa motivação também, utilizar o saldo, né, de alguma forma na aquisição de bens e serviços, mas assim, como disse, o primeiro interesse fica muito evidente que é o de honrar compromissos. Alguns em atraso, alguns já, né, em situação até de liquidação, mas a gente tem percebido muito claramente que o perfil do povo brasileiro tá com a sua situação em dia. Posteriormente a isso... Digamos, está com o seu crédito em dia. Exato. Porque quem não honra seus compromissos perde ao crédito. E essa camada de pessoas, ou há uma camada de pessoas que depende essencialmente de ter crédito. Não é isso? Perfeito. Então honrar o compromisso não é só por honestidade, não. É também por uma questão de, vamos dizer assim, por uma razão lógica. É que se eu não pago o que eu devo, eu não tenho mais crédito. E muita gente depende do crédito para sobreviver, tocar sua atividade e tudo mais, né? Sim, exato. Tem acontecido muito isso. Inclusive temos um guichê também exclusivo para esse tipo de atendimento que, assim, tem recebido muita demanda. Com muito orgulho que a gente fala dessa característica do povo brasileiro, inclusive, né, do povo da região. Olha, eu não vou citar a instituição financeira por razões óbvias, não me interessa aqui levantar uma demanda, mas eu conheço instituições financeiras da órbita privada que têm uma política agressiva em relação a captar investimento de pequenos investidores. Eu já vi isso num banco, estava lá fazendo um pagamento, uma coisa qualquer, que não sou correntista desse banco, mas vi quando chegaram ali umas moças na fila, pegando aquelas pessoas mais humildes e dizendo assim, o senhor pode fazer uma economia de R$1 por dia? A pessoa disse, posso, R$1, o que é R$1? Pois é, nós temos aqui um plano que o senhor faz uma poupança com R$30 por mês. Quer dizer, eles atacam a pessoa na fila. A pessoa às vezes está lá para receber uma pensão, uma coisa e tal. Eu não vejo essa prática, essa dinâmica, por exemplo, na Caixa Econômica. Não estou aqui levantando a bola da Caixa Econômica, porque posso citar o Banco do Brasil também, que não tem essa prática de atacar as pessoas na fila, né? Mas essa política agressiva de convidar você para ser um poupador, um investidor e tal, eu não vejo isso nos bancos oficiais no Brasil. Eu vejo isso nos bancos particulares, né? Então, o que eu estou dizendo é para lhe fazer a pergunta. Vocês estabeleceram, assim, alguma dinâmica de aproveitar esses recebimentos e sugerir à pessoa que faça uma aplicação, que faça alguma coisa, ou não?
Não, temos a orientação, sim, de promover... Eu não estou falando de agressividade, sim, como eu citei agora há pouco, tá? Nós temos, assim, a orientação de promover, né, a orientação mesmo do público que demanda com relação a essa necessidade. Nós tratamos com públicos diversos, de todas as camadas sociais, de todas as valores de renda, e para cada tipo de recebimento tem um investimento adequado. E assim, é nosso papel como agente financeiro, principalmente tão intrínseco com serviço público, de promover essa orientação. Assim, eu posso falar da instituição a qual eu represento e posso atestar a responsabilidade que nós procuramos no dia a dia promover com a população, principalmente na orientação ao crédito. Nós temos um limitador, né, estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, procuramos respeitá-lo, né, até por respeito também ao cliente, à sua vida financeira, e também com relação ao outro perfil de cliente, que é o poupador, seja ele uma pequena economia, seja ele de um valor expressivo, nós também procuramos direcioná-lo de uma forma bem sustentável, que seja produtivo para a vida financeira dele. Muito bem, e assim, meu prezado Leonardo, o tempo da nossa conversa chegou ao final. Em razão disso, nós vamos precisar finalizar essa entrevista, que se propôs a trazer para os nossos ouvintes informações e esclarecimentos acerca do saque que pode ser feito nas contas inativas do FGTS, vamos dizer, em princípio, até o dia 31 de julho. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje ao administrador de empresas e gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Bom Jesus do Itabapoana, Leonardo Zigoni Campos. Do mesmo modo que agradeço ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Meu caro Leonardo Zigoni, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Agradeço a oportunidade, espero que tenha promovido a maior quantidade de esclarecimentos possíveis. Aqueles que de alguma forma não foram devidamente elucidados aqui, estamos à disposição da população na unidade da Caixa e nos nossos canais de atendimento, e esperamos sempre estar promovendo o melhor tipo de atendimento, o melhor tipo de conduzir as situações das melhores maneiras que a população espera da gente. Estamos abertos a críticas, abertos a sugestões. É um prazer estar podendo participar desse processo importante para a população brasileira, e mais importante do que isso é também estar conduzindo isso da forma que melhor atenda aos anseios da população. Muito obrigado, eu lhe agradeço pelos esclarecimentos. Quem lhe agradece sou eu, pela sua importante participação aqui no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência e saber, sempre trazem para o público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora, e ficam os senhores ouvintes agora com meu parceiro Alexander Sullivan no prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário, e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.